Pede para ele levantar o som lá, subir o som. Alô, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós vamos iniciar a nossa audiência pública aqui contra o desmonte, contra a privatização do Ibirapuera, contra o complexo esportivo do Ibirapuera. Sejam bem-vindos. Então, olha, tem algumas pessoas de pé, tem algumas cadeiras aqui, mas se vocês quiserem sentar no chão também, fiquem à vontade. Vamos ocupar os espaços aqui. Pelo menos é carpete, né, não é frio, então a gente pode improvisar, tem alguns espaços aqui na frente. Tá? A nossa audiência pública de hoje está sendo transmitida ao vivo pela TV Web, pela TV Web da TV Assembleia, aqui da casa. Haverá também, além disso, uma publicação de uma matéria no Diário Oficial do Poder Legislativo, e nós estamos também com a equipe da TV Assembleia, fazendo uma matéria para o Jornal do Parlamento. Nós vamos inicialmente montar uma mesa aqui com algumas pessoas que farão intervenções, e em seguida nós vamos franquear a palavra a todos os participantes, atletas, professores, ex-atletas, moradores, entidades, todas as pessoas que estão engajadas nesse movimento na defesa do complexo esportivo do Ibirapuera. Nós temos aqui propostas ainda para reverter a aprovação do projeto de lei. Eu vou explicar depois, durante o nosso encontro aqui, as possibilidades e as propostas já apresentadas. Mas, inicialmente, eu vou montar a mesa, eu quero montar a nossa mesa. Eu quero chamar para compor a mesa a Mauri Maggi, que é medalhista de ouro nas Olimpíadas de Pequim, no salto à distância, e que tem se engajado dia e noite aqui nesse movimento. Parabéns, Maggi, pela sua participação, pelo seu engajamento, por tudo que você tem feito na defesa do ginásio do Ibirapuera. Quero também convidar o Sandro Viana, medalhista de bronze nas Olimpíadas. Cadê o Sandro? Sandro também está altamente engajado. Sandro, por favor. Sandro, que conduziu uma comissão de deputados recentemente lá dentro do Ibirapuera, nos mostrando, na verdade, a situação de abandono, né, que os sucessivos governos não investiram no complexo. Piscinas abandonadas, né, um horror o que nós assistimos aquele dia, viu? Nós ficamos chocados com a situação interna do complexo. Quero chamar ainda o Henrique Guimarães. Ele está? O Henrique não chegou ainda? Não chegou. Vou chamar, então, o Álvaro Camargo Silva, que é morador da região. Morador, é muito importante. Que também esteve lá na nossa visita. Ele representa aqui a voz da comunidade, dos moradores da região. Chamo ainda para compor a mesa o doutor pela USP, lá da FAO, o Rodrigo Luiz Valdes. Ele é especialista nas construções do Ícaro de Castro Melo, pesquisador. Seja bem-vindo. Rodrigo vai resgatar um pouco da história do complexo esportivo do Ibirapuera, né, e mostrando aqui para todos nós o valor histórico e arquitetônico desse equipamento público, a importância que ele tem, né? Então, é muito importante a sua intervenção aqui, né, porque é importante que as pessoas saibam. E essa sua explanação, com certeza, ela vai servir para que nós possamos aqui reverter essa situação. E quero chamar ainda o professor Riberto. Professor Riberto, cadê o Riberto? Nosso professor lá do complexo e professor também da rede estadual, que eu conheço há muitos anos, lá da nossa região, do Jardim Primavera, também muito engajado na defesa do complexo. Então, pessoal, olha, só queria rapidamente, porque a gente vai ouvir aqui todos os membros da mesa e depois nós vamos ouvir vocês, rapidamente dizer o seguinte: embora o projeto tenha sido aprovado aqui na Assembleia Legislativa, e era muito previsível, porque a Assembleia Legislativa nada mais é, na prática, do que um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes. É um departamento, é um cartório que apenas homologa
as decisões do governador. Sempre foi assim, infelizmente continua sendo. Nós obstruímos a votação por muito tempo, fomos, mas chegou um momento que nós não tínhamos mais, do ponto de vista regimental, nenhum instrumento de obstrução. O projeto entrou em votação, nós votamos contra, vocês viram, foi construída uma emenda aglutinativa, né? Mesmo assim, nós votamos contra o projeto, porque, na essência, nós somos contra a entrega desse patrimônio público, que já deveria ter sido tombado, inclusive, deveria estar tombado, né, pelo CONDEFAT, mas, então, nós somos totalmente contra e nós sabemos dos interesses econômicos, comerciais e financeiros que estão por detrás da privatização. Então, por isso que nós fizemos oposição, votamos contra, mas como nós somos minoria, nós perdemos a votação. Vocês aqui, muitos de vocês acompanharam a votação. E o governo cooptou a maioria dos deputados e o projeto foi aprovado. Porém, isso não significa, primeiro, que ele seja sancionado, e, se sancionado, não significa que ele prospere enquanto lei, porque nós podemos derrubar a lei na justiça. Então, eu queria dizer que nós temos, dentro desse quadro que eu coloquei aqui, 3 propostas. A primeira delas, e depois a gente vai, no final, fazer os encaminhamentos. Outras propostas existem também. Mas uma delas é lançar aqui, dessa audiência pública, sair daqui já com o movimento Veta Já o PL 91, porque o Dória ele tem até 15 dias para vetar ou sancionar o projeto de lei. Se ele for pressionado, ele pode vetar. Já aconteceu de um projeto ser votado aqui e o governador, por pressão da sociedade, vetar. Houve agora, inclusive aqui no Taboão da Serra, só um exemplo rápido para vocês entenderem, a Câmara Municipal aprovou aquele projeto Escola Sem Partido, Riberto, que é, na verdade, censura, que é mordaça nas escolas, é um projeto contra o magistério, contra os professores, e aí houve uma mobilização da sociedade, aí o prefeito recuou e vetou o projeto, não virou lei, houve o veto do projeto. Então, nós podemos ainda, é uma possibilidade, um movimento pelas redes sociais, com abaixo-assinado, com mobilização na frente do Palácio, olha, veta Dória o PL 91, daí o projeto nem vira lei. Se ele for sancionado, ele tem até 15 dias, como eu disse, mas ele não saiu daqui, ainda está aqui ainda. O projeto está na Assembleia Legislativa, não tem ainda o autógrafo, o presidente Cauê Macris ainda não assinou, né, do ponto de vista regimental, ele tem que dar o autógrafo, aí o projeto é encaminhado para o governador Dória, aí ele tem até 15 dias úteis para fazer a sanção ou o veto. Então, nós estamos aí com um certo tempo ainda para fazer uma mobilização. A segunda possibilidade, pessoal, possibilidade não, isso é real e nós vamos fazer. Nós vamos preparar uma representação, se ele sancionar o projeto de lei, se virar lei, nós vamos ao Ministério Público Estadual, nós vamos questionar, pedindo que o MP entre com uma ação na Justiça contra a lei, entrando com uma DIN, daí vai ter um remédio jurídico, né, que o MP vai propor. Então, é uma outra ação que será encaminhada aqui ao final, ao término da nossa audiência pública. E, além disso, nós vamos reforçar já um pedido de tombamento que existe no CONDEFAT. Já há um pedido lá, nós vamos encaminhar um outro pedido, uma outra representação da Assembleia Legislativa, reforçando esse papel, essa importância histórica e arquitetônica do ginásio do Ibirapuera, de todo o complexo, por tudo que ele significa na área do esporte, na área do lazer e na área da cultura também, das grandes apresentações artísticas que foram realizadas naquele espaço. Então, essas 3 ações, movimento Veta Já, Dória, o PL 91, de 2019, Ministério Público Estadual e representação do CONDEFAT. Tá bom, pessoal? Então, são as ações que nós vamos encaminhar ao final da nossa audiência. Se vocês concordarem, haverá votação para isso. E vocês podem também propor outras ações, além dessas 3. Aqui, todos terão acesso à palavra. Tem uma mesa aqui, vai falar, a gente pode combinar, falar de 5 a 7 minutos, cada membro da mesa, e aí depois a gente abre a palavra e vocês falam. Só falar o nome, se é morador, se é atleta, ex-atleta, professor, apoiador do movimento, tá bom? E vocês
terão acesso à palavra. Então, vou começar aqui com o Sandro. O Sandro vai fazer a primeira intervenção de hoje aqui. Vamos combinar isso, mesa? Mesa concorda? De 5 a 7 minutos? Riberto, pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a presença de todos. Sei que todos estão aqui utilizando do seu tempo útil para defender uma causa nobre, uma causa que todos aqui sabem que não é só nossa, é do esporte como um todo. Quero saudar toda a mesa. Vou saudar todos os atletas, não só presentes, como do Brasil, através da nossa rainha, campeã olímpica, a primeira mulher a conquistar a medalha individual para o Brasil, Mauro Imagem, que se encontra aqui defendendo a causa do esporte, defendendo a Casa do Esporte, que é o Complexo Constâncio Vaz Guimarães. Todos sabem da nossa batalha, nós estamos aqui por isso. Nós já viemos numa caminhada bem grande, uma caminhada que já dura anos, deputado, e desde o começo a gente sabia que não ia ser fácil. Nós tínhamos apenas a história no nosso lado, nós tínhamos apenas o esporte do nosso lado, contra interesses que não eram do esporte, mas que eram muito maiores que o nosso. Mas nós sabemos, antes da nossa importância, nós sabemos principalmente de tudo que acontece e de tudo que é possível o Complexo Constâncio Vaz Guimarães fomentar no esporte, não só nacional, como global. O deputado mencionou sobre a ação que já existe no CONDEFAT. Obrigado. No CONDEFAT, essa ação nós participamos dela, com esse pedido de tombamento de patrimônio, visando salvar um dos maiores complexos que o esporte nacional já teve. Esse complexo ele visou, para quem não sabe, sediar os primeiros Jogos Pan-Americanos, que foram os Jogos Pan-Americanos de São Paulo. Exatamente. Na década de 60? Década de 60, final. Obrigado, na década de 60. E não só ele, mas como alguns monumentos ao redor, como, por exemplo, o monumento que passa na frente da 23 de maio. Também é homenagem aos Jogos Pan-Americanos. O Obelisco, obrigado. Então, nós sabemos de toda a importância do esporte, mas isso não é o suficiente. O que é importante para nós hoje é demonstrar, através de nossos atos, que o esporte ele é um bem mais imaterial do que material. E ele está representado, esse bem imaterial está representado num bem material chamado Complexo Constâncio Vaz Guimarães. Nele, grandes atos, grandes gestos e grande conquista do esporte nacional aconteceram. E acontecem até hoje. Não é de muito tempo que não tem uma década que aquele local conquistou em torno de 4 medalhas olímpicas. É um local onde o esporte foi reinventado, foi recriado, foi repaginado, onde o esporte foi a fonte de inspiração para o mundo inteiro. E um esporte que dá certo. Acho que essa que tem que ser a nossa batalha, deputada. A gente vem aqui, realmente é difícil a gente saber que a votação não foi favorável para a gente, mesmo sabendo que o outro lado não tinha subterfúgios para justificar o porquê de conceder e demolir um espaço que simplesmente é vitorioso por si só. Mas, mesmo assim, foi feita uma vontade de um todo, e nós respeitamos, mas entendemos que isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Nós conseguimos que uma emenda aglutinativa fosse colocada em prol de defender o esporte, mas essa emenda aglutinativa ainda é muito vaga. Ela não define de que maneira o esporte vai ser defendido. E o esporte, como nós conhecemos, que estou vendo aqui diversos atletas que praticam, que participaram, que frequentam, ou que já utilizaram, ou que viram o esporte acontecer dentro do complexo, é muito maior do que simplesmente um esporte recreativo. É um valor incomensurável, imensurável, e ele precisa ser defendido e precisa ser praticado da maneira correta. Então, nós vamos continuar
deixo aqui não vou me estender muito, gostaria muito. Eu estou muito feliz de ver todos vocês aqui, pela energia que vocês passam para a gente, por entender que vocês estão aqui abraçando a causa junto com a gente. A gente, quando começou, o Álvaro pode bem falar, nós estávamos praticamente sozinhos, e hoje nós estamos conseguindo tocar no coração de cada uma das pessoas, de muitos representantes do povo. E, sem me estender muito, eu quero dizer que nós vamos continuar aqui, vamos continuar apoiando, e quero agradecer a vossa liderança que vem aqui estendendo esse espaço para a gente e nos ouvindo. Nós vamos continuar buscando. Nós já temos, né? Todos sabem que nós já temos as informações corretas para mostrar que o Complexo Constâncio Vaz Guimarães ele é muito mais valioso em pé do que demolido. E é isso que nós estamos aqui hoje, continuando. Essa derrota que nós tivemos nas votações não vai nos abalar. Quer dizer, depois nós vamos continuar com os mesmos propósitos, com a mesma força. E é isso. Boa noite. Obrigado, Sandro. Eu quero, antes de dar continuidade aqui, chamar aqui, representando a Câmara Municipal de São Paulo, que entra agora na luta também, eu quero chamar o vereador Celso Gianazzi também, que veio aqui representando a Câmara Municipal, que vai entrar na luta também pela revogação do PL 91. E dizer, Sandro, você falou bem, olha, é um jogo, pessoal, nós perdemos o primeiro tempo, tem o segundo ainda, né, os dados estão rolando ainda, né, vai ter ainda muita luta aí pela frente. Né? Agora, o que você falou é correto, porque eu fiquei chocado. O secretário de Esportes veio recentemente, na semana anterior à aprovação da lei, na semana passada, ele veio no Colégio de Líderes, onde vocês foram também falar contra o projeto, e eu fiquei chocado porque eu conversei com ele e falei, secretário, mas qual é o projeto? O que vai acontecer exatamente? Tem um projeto pronto? Ele falou, não tem ainda. Eu falei, e o ginásio? Né? Ele falou, não sei, vocês vão aprovar, e aí, depois, na licitação, lá na frente, quando for feita a licitação, Celso, daí sim que nós vamos decidir isso. O que ele estava me dizendo? Que a Assembleia Legislativa estava dando um cheque em branco para o governo, né, transferir a responsabilidade para a empresa fazer o que ela bem entender naquele momento após a licitação. Então, nós não temos nenhuma garantia, é muito grave isso. Né? Por isso que a nossa luta, a nossa intervenção aqui é muito importante. Então, vou passar a palavra agora para Maureen Maggi. Boa noite a todos. Eu nem sei por onde começar, tendo que resumir a minha vida, o que eu passei dentro do ginásio do Ibirapuera, em 5 a 7 minutos, mas vou tentar ser o mais breve possível. Como todos sabem, fui moradora do ginásio do Ibirapuera, recebi o convite para morar em 94, pelos meus técnicos Nelly e Tânia, e, a partir daí, eu comecei a ver a minha carreira de uma maneira diferente, que é o que vocês veem hoje lá. Não estou falando só como atleta, mas sim como moradora. Eu sei que tem muitos aqui que frequentam o ginásio do Ibirapuera, fazem suas atividades esportivas lá. Estou vendo muitos técnicos, muitos dirigentes e técnicos aqui também, e atletas. E falar um pouquinho de otimismo. A gente estava falando de perder a batalha, né? Mas não perdemos a guerra ainda. Para quem me conhece, eu sou uma pessoa extremamente otimista. Otimista, tipo assim, o mundo está acabando, mas eu tenho ainda esperança que vai dar tudo certo. E aí, eu fui para a primeira Olimpíada em 96, fiquei fora dela, na verdade, não fui, né? Queria ter ido, por 1 centímetro. Saltei 2 vezes no ano, faltando 1 centímetro para conseguir a marca para poder ir para a Olimpíada. Na segunda Olimpíada, eu fui como favorita, em 2000, em Sydney, e machuquei dentro da Olimpíada, no meio da competição. Bizarro, né? Na terceira Olimpíada, me deixaram de fora, em 2004. E em 2008 eu falei, eu vou ganhar agora essa Olimpíada, porque eu estou indo, porque tem que ser minha. Eu estou insistindo, eu não desisti, e vai ser minha. Conquistei a medalha de ouro em 2008. Mesmo assim, ainda fui testar 2012, fui também como uma das favoritas.
Em 2016, já não fui participando, fui só narrando os melhores atletas que a gente tem e narrando a medalha de ouro do Thiago Braz. Explicando um pouquinho da história minha para vocês, eu estou vendo muitos atletas aqui que moram lá, que residem lá, e outros moradores que fazem parte do conjunto Constâncio Vaz Guimarães, que moram nas redondezas e usufruem de tudo que a gente tem de melhor. É o melhor centro de treinamento que a gente tem no Brasil, sem dúvida nenhuma. Eu, que já visitei centros de treinamentos no mundo inteiro, sei que a gente tem ali uma mina de ouro e a gente lapida atletas e caráteres e cidadãos ali. Então, a gente sabe que nem todo mundo vai almejar a medalha de ouro ou uma medalha olímpica, mas estar numa Olimpíada já é muito para muitos que estão aqui. Então, eu quero que vocês, falando de atleta que já morou dentro do ginásio, que cheguei pangaré de tudo e acreditaram em mim, quero que vocês continuem acreditando nos seus sonhos, porque se eu estou aqui e eu estou com a minha medalha, eu sei que cada um de vocês pode conseguir, e isso é possível. Então, eu não quero que vocês desistam do sonho de vocês. Eu estou aqui para dar minha cara a tapa, para livrar a barra de vocês, e eu quero que vocês continuem treinando e mostrando o que vocês têm de melhor. Isso é um incentivo do esporte que eu estou dando. Agora, falando em relação a tudo que está acontecendo, a nossa primeira reunião a gente teve... Desculpa que eu estou meio gripada, tá, gente? A nossa primeira reunião, uma das primeiras que a gente teve, foi há muito tempo atrás, que a gente estava na batalha, a gente conversou com o Serra, na época que ele também queria demolir, a fins de ter um lugar que é uma mina de ouro, que a gente sabe que tem ali um terreno muito bom, que dá uma casa de shows, ou alguma coisa muito grande que dá muito dinheiro. O esporte... O dinheiro vem de uma outra maneira, o retorno vem de uma outra maneira, vem de pessoas melhores, vem de você incentivar o esporte, você tirar meninos das ruas, incentivo não às drogas, então tem tudo isso envolvido. E aí depois a gente conseguiu ganhar a batalha contra o Serra. Contra o Alckmin também a gente conseguiu ganhar a batalha contra o Alckmin. Foi a mesma coisa, foi muito fácil, a gente chegou, conversou, expôs tudo que existe ali dentro do conjunto Constâncio Vaz Guimarães, e foi muito fácil de conversar. Está sendo um pouco difícil com o Dória. Além dele estar dizendo que gasta 18 milhões por ano, que eu não sei onde está, porque eu queria muito uma visita do Dória no conjunto Constâncio Vaz Guimarães, para ele saber realmente como estão as condições do lugar. Aí eu vou aceitar ele falar para mim, eu gasto 3 milhões aqui, 4 milhões aqui, 5 milhões aqui. Sendo que uma das salinhas que a gente tem de musculação que foi feita com o nosso dinheiro quando eu ainda era atleta. Então, a gente tem ali pessoas jogando contra, talvez, algumas situações por vaidade, mas eu acredito que isso pode mudar, pode ser revertido. Eu acredito, do fundo do meu coração, que o Ibirapuera não vai ser demolido. Eu acredito que a gente vai conseguir, além de deixar, porque a minha briga é pelo esporte, sempre foi, além da gente conseguir deixar o ginásio do Ibirapuera intacto, que ele estava oferecendo ao redor de São Paulo, assim, alguns centros, alguns polos esportivos. Por que não o ginásio do Ibirapuera e alguns centros esportivos? A batalha para o esporte tem que ser essa. Tem que somar, não subtrair. A gente está perdendo espaço, e aí, lá na frente, eles cobram da gente. A gente machuca, eles cobram da gente. A gente não vai para uma Olimpíada, ou a gente perde, ou a gente não estava num dia bom, eles cobram da gente. Então, a gente está no nosso direito de cobrar. Eu, como atleta, como cidadã, como funcionária, como campeã olímpica e moradora do ginásio do Ibirapuera, estou aqui para defender a minha causa e a causa de vocês. Não vou desistir. E eu queria muito convidar o governador, mais uma vez, a estar no Ibirapuera quando ele quiser e me dizer para onde saem os 18 milhões, que eu também quero saber, sendo que muita coisa sai do nosso bolso. A gente está praticamente pagando para praticar esporte. Eu acho isso inadmissível no século que a gente vive. Conto muito... Boa noite a todos. Me desculpa. É que eu estou tão tensa com toda essa situação, eu acabo esquecendo de ser formal, né? Boa noite a todos. Queria agradecer a todo mundo a oportunidade que a gente está tendo aqui. A gente tem nosso atleta olímpico também, medalhista olímpico, Sandro, e representante também dos nossos grandes atletas. Mas estamos aqui por essa batalha, e é mais para dizer para vocês, para não desistirem.
A gente tem que tocar nossa vida, a gente tem os nossos técnicos de alto nível viajando, os nossos atletas de alto nível nos representando no país da melhor maneira possível, e eu quero que continuem assim, vocês do judô, do atletismo, do vôlei, da natação, quero que continuem assim, e deixa que essa batalha é nossa, mas a gente precisa de vocês por trás. E quanto mais pessoas a gente mobilizar a partir do que a gente está tendo agora, que eu estou vendo muito mais pessoas agora mobilizadas, a partir do que a gente está tendo agora, a gente vai crescer só mais. E aí eu não vou ser só uma voz aqui atrás, eu vou ser uma voz com todos vocês em volta de mim, e a gente vai fazer com que o complexo do Constâncio Vaz Guimarães não seja demolido, que ele seja, sim, reformado, e outros centros de treinamento que eles prometeram para a gente que teriam, que sejam reformados para a gente continuar o esporte no nosso país. É a batalha pelo esporte. E eu espero que um dia, vocês todos os atletas que estão aqui, estejam nesse lugar, defendendo o esporte como eu defendi sempre, com unhas e dentes, e agradecer muito a presença de vocês. Por fim, acho que é só, porque não dá para falar mais muita coisa, mas eu queria agradecer demais a bancada, a mesa, e a oportunidade da Assembleia de estar dando essa abertura que a gente jamais teve na nossa vida. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado. Vamos ouvir agora um representante da comunidade, dos moradores da região, né? Eu quero chamar agora o seu Álvaro Camargo, que também vai falar aqui em nome da comunidade. Boa noite a todos. Eu queria começar dando uma bronca no Sandro. O Sandro é muito modesto. Isso aqui, para nós, é uma reprise do que aconteceu há 2 anos. Há 2 anos, o Sandro, eu ajudei ele, outras pessoas ajudaram ele também, os atletas, mas foi o único atleta mesmo, e ele nem é de São Paulo, ele é lá do Amazonas, que pegou o negócio na unha, e se não fosse por ele, pela ajuda de todos vocês, nós não estaríamos tendo essa reunião, porque o Ibirapuera não existiria mais. Então, eu gostaria até que vocês dessem uma salva de palmas para o Sandro pelo trabalho que ele fez no passado. Essa reprise que nós temos começou no governo Alckmin, e o Alckmin é meio ingênuo. Então, ele fez uma papelada com muitas folhas, contando toda a maldade dele, contando que ele ia pôr abaixo tudo, ia fazer 4 arenas, em cima da piscina olímpica ia ser uma arena aberta, na pista de atletismo ia ser uma fantástica arena, que eles falavam o nome em inglês lá para definir o super, e o ginásio que eles iam reformar, e aquele horrível Mauro Pinheiro, né? Então, ele pôs aberto. Quando o Dória fez a mesma coisa, o que o Dória fez? O Dória é um pouco mais esperto, podemos usar a palavra cínico também, eu não sei se é. Então, ele fez uma coisa que só pedia autorização. Então, o que a Câmara fez, a Assembleia fez? Deu uma carta em branco para ele. Se ele quiser fazer uma estação espacial aqui, ele pode fazer. Se ele quiser fazer um lugar para receber ET, ele pode fazer. Tá? E está todo aberto. E ele pode fazer isso da noite para o dia, o que é muito mais perigoso. Mas o Dória também não tem culpa, porque ele é assim, ele nasceu assim. Ele foi criado para ganhar dinheiro. Ele não foi criado para ver gente, ver interesse de gente, saber a necessidade de pessoas. Ele só pensa em dinheiro, né? Então, ele vê aquilo lá como maneira de ganhar dinheiro, como vê as outras coisas também de ganhar dinheiro. Mas ele se esquece que o Parque do Ibirapuera, o Centro Olímpico, não é um problema só dos atletas, é um problema da cidade inteira, é um problema de todos os paulistanos. Quando nós paramos o Alckmin, nós paramos, não foi só com os atletas, nós paramos com outras pessoas também. E essas outras pessoas também vão ser envolvidas. E nós também vamos refazer aquele trabalho que nós temos experiência de ter feito. Então, vocês tenham bastante otimismo. Se nós conseguimos uma vez, podemos conseguir outra. O Sandro sabe, ele fez, ele tem experiência, né? Agora vai ser mais difícil, mas os argumentos dele são muito poucos. Ele tem 3 argumentos só, e todos falsos. Os 3 argumentos são,
a tal do fato de dar prejuízo, ótimo. Ele vai ver as coisas que dão prejuízo, então também vamos fechar as bibliotecas, vamos fechar os prontos-socorros, vamos fechar as creches, também dão prejuízo. Essa é a lógica dele. Né? Mas tudo bem, então é falacioso. Primeiro, porque não dá prejuízo. E o que é o esporte? Né? Vamos falar só do esporte, deixando lá do resto, todo o patrimônio histórico do coisa. Vamos falar só do esporte. Eu tenho 74 anos. Para falar a verdade, tenho 73, vou fazer 74 daqui a 20 dias. Mas não tenho nada. Vocês me levarem para um hospital, a única coisa que vão achar é que eu não enxergo nada. Que eu tenho uma miopia, agora no ceratocone, é a única coisa que eu tenho. Né? Por quê? Porque eu faço esporte desde que nasci. Né? E o que representa isso? O que representa uma pessoa de 74 anos saudável para a comunidade, que, além de não dar despesa, ainda produz, ainda trabalha, ainda faz? E todo esse pessoal que começam que vocês sabem, eu também tinha a idade de vocês, também pratiquei esporte, e que vão de vocês até a minha idade, também estão dentro desse quadro de saúde, desse quadro de interesse do governo, da população, mas esse valor o Dória não sabe, o seu Dória não sabe, porque ele não entende de pessoas, ele não entende de saúde, ele entende de dinheiro. Aqui nós temos o senhor João Francisco. O senhor Francisco, o senhor pode se levantar, faz favor? Esse menino é mais velho que eu. Por incrível que pareça, né? Tem 75 anos, frequenta Ibirapuera há 55 anos. Que valor tem isso? Como quantificar isso? O Dória não sabe. Não é dinheiro, claro, né? Mas outras pessoas sabem. Outras pessoas sabem o valor que o Ibirapuera tem, e de todas as formas, seja historicamente, seja urbanisticamente, seja... Podemos falar de tudo que representam valores, né? Mas o Dória não sabe. Então, nós vamos ensinar para ele. Nós vamos pegar toda a comunidade de São Paulo e vamos ensinar para ele. Tá? Vocês fiquem muito confiantes, a gente vai precisar todo o apoio de vocês. Hoje eu fiquei sabendo, por nosso amigo do Contefat, o Tony, que se a gente tiver bastante assinatura, ajuda muito o processo no Condefat. Então, nós vamos fazer um abaixo-assinado gigante com os atletas, com os moradores, etc. e tal. E, fora isso, nós vamos ter muita luta para frente. A concessão vai ter que ser daqui a 3 meses só, né? Até lá nós podemos brigar. E depois dela nós podemos brigar também, quando ele é cínico, quando eles falam que não sabem o que vai acontecer. Sabem, eu posso dar para qualquer um. Agora eu vou passar para o pessoal da Globo. O pacote de maldade é igualzinho com o pacote de maldade do Alckmin. Então, que cinismo é esse? Outro dia mesmo falaram das 7 empresas. Eles já sabem até das empresas. Como é que não sabem? São cínicos mesmo, né? Mas tudo bem, né? Ele é extremamente perigoso. É o cara mais perigoso que eu já vi na minha vida. Eu tenho, como te falei, bastante vida, né? Mas o que vai fazer? Os caras perigosos também têm ponto fraco. Né? E a verdade é o ponto fraco deles. Né? Isso eles não podem. Agora, ele tem acesso à televisão, ele sabe como ninguém usar a palavra e distorcer as coisas, mas tudo bem. Nós temos a razão do nosso lado. Então, fiquem confiantes que nós nunca vamos sair de lá. Tá bom? Isso aí. Seu Álvaro Camargo, morador. Eu quero... Antes de dar continuidade aqui às falas da mesa, convidar aqui o professor Flávio de Campos, que é lá do Observatório de Esportes da USP, da Universidade de São Paulo, para também compor a nossa mesa. Hoje nós estamos aqui com 2 doutores da USP, a USP entrando na luta também, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa. Eu quero, então, passar a palavra agora para o Riberto, professor Riberto, fazer aqui um relato, professor de lá do complexo e também nosso colega da rede estadual. O irmão dele também é professor, diretor de escola pública, um homem da educação. Exatamente. Quer falar nesse? Boa noite à mesa, boa noite a todos. Ô, Carlinhos, nós somos da educação. Quantos anos está esse partido aqui comandando São Paulo? 25.
qual a tática que ele usa na educação? Sucatear, degradar para depois privatizar. Como acontece na educação, está acontecendo com o ginásio do Ibirapuera. Eu vou falar em nome dos meus colegas, técnicos, professores que estão aqui. Eu vou tirar um pouquinho o foco dos atletas, que eu respeito e tem que ser mantido. Cansei de estar na pista, ver a Maureen treinar, nunca fui lá perturbar ela, que ela estava trabalhando, você também. E o ginásio do Ibirapuera, na realidade, está pago. Tem 2 medalhas de ouro aqui. E aí? Não? Está pago. Isso já valeu, né? Sim. Você está me entendendo? Agora, nós trabalhamos com a comunidade, certo? O entorno que mora aqui e gente que vem de muito longe, certo? Para fazer uma prática esportiva gratuita, desde uma criança de 7 anos a terceira idade. Tínhamos várias modalidades, né? Hoje em dia, somos um pinguinho de professores, porque a última contratação, né, o último concurso, foi há 24 anos. Você está entendendo? Quer dizer, o esporte, dane-se, né? Coisa que seria dever do Estado. E eles estão um pouco se importando. Trabalho aí, é muito duro falar nisso, para mim, muito duro mesmo. Minha vida inteira quase aí, né? Vi crianças virar adultos, gente que começou a prática esportiva iniciando uma natação e viraram um atleta, você está entendendo? Dei as aulas de condicionamento, dei várias aulas, gente que virou corredor. O secretário teve uma reunião com nossos colegas e ele disse que os funcionários, quanto ao processo, ele não sabia direito o que ia acontecer, né? Que ele vai para algum lugar, não tem interesse nenhum, pode ser esse lugar que está um professor que está dando aula atrás de uma mesa lá no centro da cidade, que ele não quer a gente trabalhando com as pessoas e com o esporte. É muito triste para mim, porque o complexo é um patrimônio de São Paulo, certo? Isso daí deveria estar incluso nos passeios turísticos, certo? Onde que nós vamos encontrar uma pista para o atletismo? Não tem. Não tem. Uma piscina olímpica, que ele vai acabar, viu? Não existe pública, eu acho. Acho que é só a privada mesmo. Então, e você sabe, sou funcionário público, ele acaba aí, você sabe que a gente vai para outro canto, porém, não vejo como existir o final do ginásio. Você não consigo imaginar. Você está entendendo? Não consigo. É muito triste, né? Mas eu sei que nós vamos vencer essa batalha e eu e meus colegas queremos que o ginásio seja como era no passado, atendendo o público, certo? Tendo os eventos culturais e esportivos e os atletas. A satisfação nossa, ver vocês, que a gente vê de perto, ganhar uma medalha é inigualável, certo? Então, nós vamos lutar por isso, né? Até o final, ok? Muito obrigado. Obrigado, Riberto. Professor Riberto. Professor Riberto. O irmão dele é o Rinaldo, professor Rinaldo e o Riberto, né? Nós estamos aqui, como eu disse, com 2 professores, doutores da Universidade de São Paulo, que farão intervenções importantes, mas antes eu vou passar a palavra para o vereador Celso, porque ele traz aqui também o apoio da Câmara Municipal de São Paulo. Então, nós estamos com a Assembleia Legislativa e Câmara Municipal. Eu já te convido, Celso, para você também não só assinar a nossa representação ao MP, mas trazer outros vereadores da Câmara Municipal
sobretudo os vereadores ligados à área do esporte, para também assinar. Então, nós vamos pegar assinaturas de deputados e de vereadores da Câmara Municipal para fortalecer a nossa representação no Ministério Público, além das entidades também que nós vamos pedir assinatura. Então, ela vai com a força do Parlamento Municipal, do Parlamento Estadual e das entidades da cidade de São Paulo. Boa noite a todas, boa noite a todos. Boa noite a todos os componentes da mesa. Parabenizar aqui a iniciativa, né, do Carlos de promover esse debate, essa audiência, essa luta, né, na verdade, é uma luta de resistência, né, contra a entrega de mais um patrimônio público, né? Nós presenciamos isso. Eu estou na Câmara Municipal lá e vim aqui para somar esforços mesmo, cara. Já tem nosso apoio e vamos fazer com que a Câmara Municipal entre também com os vereadores, entrando mesmo, apoiando essa causa de vocês, que é mais do que justa. Por que eu falo isso? Porque nós vivemos isso lá na Câmara Municipal com a entrega do patrimônio público municipal também, né? Nós temos a gestão do governador Dória, ele passou por lá, passou pela prefeitura e deixou um rastro de privatização lá. Desde 2017, nós tivemos casos ali, estamos privatizando o Pacaembu, estamos privatizando o Autódromo de Interlagos, né? Ele quis dar um cheque em branco também para a venda do Autódromo de Interlagos. Não só nós votamos contra, nós fizemos a resistência lá para impedir a venda do Autódromo de Interlagos, não só pela Fórmula 1 em si, mas por todo o equipamento lá, que tem um equipamento social que atende toda a região ali da Capela do Socorro, de Interlagos, um projeto social muito bonito e que ele vai acabar com isso. Então, ele queria vender o Autódromo de Interlagos, nós fizemos um movimento grande e aí acabou que ele vai fazer a concessão, né? A concessão que não é ruim, mas não é a venda do equipamento público. Tem também a privatização dos parques, né? E a gente tem aqui na frente o Parque do Ibirapuera. Ele queria vender o Parque do Ibirapuera, fazer a concessão. E de um grande movimento, e isso que é importante a gente falar, de um grande movimento da sociedade, de grupos organizados, conseguiu reverter e conseguiu bloquear a concessão do Ibirapuera sem a participação popular. Então, o conselho gestor do parque, ele vai ser formado um grupo especial para analisar as diretrizes dessa concessão. Então, vai ser concedido, mas a sociedade, toda a população que faz uso do Parque do Ibirapuera vai participar do plano diretor que vai colocar as diretrizes para que o parque seja utilizado por empresa particular. Até hotel, imaginem vocês, até um hotel eles previam no Parque do Ibirapuera. E aí, a gente não imagina no futuro cobrando até ingressos, né? Eles vão afastar as pessoas mais vulnerabilizadas da cidade de São Paulo e vão permitir só que quem tem acesso aos meios econômicos façam uso do equipamento tão importante como o Ibirapuera. E eu falo isso, e aí é importante isso que o Carlos falou, que vai entrar com representação do Ministério Público, vai fazer até a intervenção judicial. A luta ela é muito grande, ela tem que ser constante, porque nós tivemos uma vitória agora com o equipamento também público privatizado, que era a tentativa de privatizar, que era o AMB, né? O ginásio, o parque de exposição do AMB. E lá o Tribunal de Contas do município brecou, né? Tinha sido aprovado na Câmara Municipal, mas o Tribunal de Contas do município brecou essa concessão, essa privatização, porque eles estavam ali, o equipamento público foi subavaliado, né? Exatamente, o impacto ambiental e foi subavaliado ali. Então, a gente tem. Por que isso? Por que subavaliado? Porque tem a especulação imobiliária, tanto quanto é aqui. O Carlos acabou de falar que não havia um plano, não há um plano estratégico para a utilização do espaço daqui do complexo do Ibirapuera. Ora, se não há um projeto estratégico aqui, a gente começa a imaginar que há uma especulação imobiliária interessada. Essa aqui é uma área caríssima aqui na cidade de São Paulo, uma das mais valorizadas aqui no município de São Paulo é essa região. Então,
a gente dá um cheque em branco para que depois a gente perca esse espaço também para um conjunto comercial, um conjunto residencial ali de alto luxo, não é difícil de acontecer. Então, a gente tem que brecar isso. Não vamos deixar. Exatamente. Ele já mora lá no Jardim Europa, né? Ele já tem o Jardim Europa dele lá. Então, ele tem que deixar esse equipamento público que a população usa, que vocês, atletas, usam. A Maureen falou, e é importante isso, dos atletas, né? Isso que é muito importante. A gente está brigando aqui, está fazendo essa luta, porque os atletas não teriam que estar aqui, né, Maureen? Não teriam que estar aqui preocupados com essa luta, né? Era para estar treinando, era para estar preocupados em atingir esse objetivo da valorização do esporte, porque o esporte é uma política pública, e o ginásio, o complexo aqui, a gente não pode falar em custo, né? De custo. Aqui é um investimento, é política pública aplicada ao esporte, aplicada à educação, aplicada à saúde. Exatamente. E tem, gente, e vou falar para vocês, terminando aqui minha fala, assim, se ele fala que tem custo, Mauro, o custo é muito menor, o custo da manutenção do ginásio do Ibirapuera, do complexo, é muito menor, mas é muito menor mesmo do que os subsídios, os incentivos fiscais que eles dão para os frigoríficos, para as grandes empresas, para as grandes multinacionais aqui no estado de São Paulo. É desse lugar, é dessas empresas que eles têm que cobrar, não é do esporte. Posso fazer O Celso, ele falou com muita propriedade sobre isso, porque ele é vereador, mas, na verdade, ele é auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo. Então, ele sabe muito bem como que a Prefeitura arrecada o ISS e, sobretudo, o IPTU aqui da região. Ele conhece todo o orçamento, então tem um interesse comercial aí muito alto. Nós vamos ouvir agora os nossos dois professores da USP. Em seguida, nós vamos franquear a palavra a vocês. Pois não? Não, eu só queria falar para vocês que a insensibilidade até onde vai. Eu estava fazendo as contas aqui. Interlagos é um dos 6 mais importantes autódromos, que isso, você falar, do mundo. Imagine a vergonha no mundo inteiro que nós íamos passar se Interlagos tivesse sido. Mas o Dória, isso não faz parte da vida dele. Ele não é dinheiro, tá bom? Só isso. Ótimo. Vamos ouvir agora o professor Rodrigo. Bom, boa noite, obrigado a todos, obrigado pelo convite. Eu fico super feliz de poder, nesse momento em que a universidade, a academia, todo mundo fala, ou algumas pessoas falam que não tem conexão com a sociedade, bom, é um momento para discutir, para trazer algumas ideias que eu trago desde a arquitetura, desde a história, sobre o valor da preservação desse lugar, que é um lugar que eu acho tem méritos suficientes para ser um local preservado e tombado. Então, eu vou falar só 4 ideias, vou tentar ser bem sintético, sobre porque eu acho que esse lugar tem méritos suficientes. Em um primeiro lugar, temos que imaginar no contexto em que esse ginásio e esse complexo foi construído, que foi um momento da sociedade paulista e brasileira de expansão do esporte, da organização do esporte. E se a cidade estava ganhando estádios, ginásios e outros equipamentos privados, também o poder público entendeu que o esporte tinha uma função social e que ele tinha que investir nele. E foi nesse ciclo de investimentos, que estou pensando nos anos 30, nos 40, que apareceu a rede de parques infantis, do Departamento de Cultura, o estádio e o ginásio, e a piscina do Pacaembu, a piscina coberta de água branca, que são investimentos que levaram a cidade de São Paulo a um novo patamar na sua oferta de equipamentos esportivos disponíveis. E também, nessa cidade dos anos 40, da pós-guerra, tem que entender que uma cidade que está nesse pleno processo de modernização, de industrialização, que é uma cidade que cresce
tem também uma ideia que é uma cidade moderna tem que ter uma grande arena. A cidade não tinha esse estádio coberto para sediar grandes eventos esportivos, shows, atividades culturais, até comícios políticos, tal como outras grandes metrópoles do mundo. Não por acaso, várias manchetes da época, declarações, falam que São Paulo precisava seu próprio Madison Square Garden, por exemplo. Como se São Paulo, como uma cidade moderna, era quase um requisito ter um seu estádio coberto, seu ginásio. E temos que pensar também que, para que isso fosse possível, era necessário que existisse uma rede de organizações, federações, clubes. E, nesse sentido, eu quero resgatar a função do público, do Estado, criando esse tipo de espaços públicos de qualidade. Ali tinha muita inteligência, planejando, gerenciando, imaginando soluções para a cidade, soluções que eram para criar projetos educacionais, de saúde, de visões sobre como devia ser uma nova pedagogia no espaço público. E, nesse sentido, o DESP, que é o Departamento de Educação Física e Esporte do Estado, hoje a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, foi um grande gestor, um grande impulso à construção de edifícios esportivos aqui na cidade e no interior do Estado. Espaços públicos que até hoje são super relevantes, são importantíssimos. Bom, eu não vou falar, como vocês sabem, vocês, os esportistas, sabem muito melhor que ninguém a importância que tem esses lugares, né? Um segundo mérito, uma segunda justificativa é entender o complexo esportivo como parte também de um contexto de comemorações do quarto centenário, que é quando foi o grande evento para o qual foi construído, mas também da construção do Parque do Ibirapuera, que é esse vizinho, que era a grande área verde para uma cidade que não tinha um espaço dessa característica. Assim como não tinha uma grande arena, também não tinha um grande parque, uma grande área verde, onde impulsionaram o lazer. E é nesse contexto esse contexto de festejos, de comemorações, que o ginásio e o complexo são imaginados. Temos que considerar também que o ginásio, que é inaugurado o ano 57, o velódromo, hoje a pista atlética, é do ano 54, eles foram imaginados e construídos logo depois que fosse organizada a Copa do Mundo aqui no ano 50 e também os Jogos Pan-Americanos em Buenos Aires, no ano 51. Então, tem aqui na cidade um impulso a esse grande equipamento, essa grande infraestrutura esportiva que a cidade não tinha. O ginásio foi projetado para receber entre 20 mil e 30 mil pessoas e impulsionaria a vida esportiva e cultural da cidade, oferecendo um espaço maior que o que existia nesse momento, que era o ginásio do Pacaembu, que era só para 2.000 pessoas. Aí, só para imaginar a escala, né? A transformação. E, como falei, esses dois equipamentos, que eram os equipamentos iniciais do complexo, iam ser um grande legado para a cidade, um legado de infraestrutura de espaço público. É importante dizer, e isso eu acho que é um terceiro argumento, que o complexo esportivo, que se bem começa com esses dois equipamentos, o ginásio e o velódromo, teve depois várias reformas que foram fazendo do lugar um grande complexo poliesportivo, realmente, e que essas reformas nunca conseguiram perder o sentido poliesportivo e atender a uma população super diversa, população que era crianças, terceira idade, esporte amador, esporte profissional, esporte olímpico. E isso eu acho que é um argumento fundamental para defender o complexo, que ele tem uma capacidade e uma flexibilidade para atender
uma população imensa e super diversa, que eu acho que isso é fundamental. E, por fim, que eu acho que é o quarto argumento, que é a sua relevância arquitetônica e urbanística do complexo. O complexo foi planejado, foi projetado pelo arquiteto Ícaro de Castro Melo, vou falar que é o nome da pista atlética. Ele é um arquiteto fundamental da história do modernismo brasileiro. Ele é um arquiteto especialista que, já nos anos 50, quando ele propôs esse projeto, ele já circulava pelo mundo, seu trabalho era super importante. E ele, que trabalhava dentro desse departamento de educação física e esporte, ele já tinha projetado vários outros ginásios no estado de São Paulo. Estou pensando em Sorocaba, Ribeirão Preto, Bauru, e também a piscina coberta de água branca. Todos esses projetos, além do Complexo Ibirapuera, faziam parte de um sistema. Elas eram um sistema articulado. E eu acho que isso também é importante para pensar uma rede, que o esporte também funciona em rede, em circuitos, em circulações, que é importante de salientar e fomentar, né? Além disso, o ginásio mesmo é um projeto super interessante em que ele consegue experimentar formas e soluções arquitetônicas. Eu vou falar bem pouco disso, como ele estava tentando em outros lugares. Ele aqui tem uma cúpula, mas em outros são coberturas planas, ou são abóbodas. Então, ele está experimentando com materiais, ele usa concreto, mas também utiliza madeira, utiliza estruturas metálicas. Ele é super inovador para um projeto e um programa que quase não existia no Brasil. Tem que pensar que o ginásio de Ibirapuera, junto com o Maracanacinha, que é o último argumento, eles fundam um tipo de intervenção urbanística nas cidades brasileiras, que é o complexo esportivo, que tem piloteado pelo ginásio. E, nesse sentido, como ele constrói, imagina e planeja o ginásio daqui do Ibirapuera, essa ideia vai depois para o Recife, vai para Fortaleza, vai para o Piauí, vai para Brasília, vai para a cidade universitária da USP. Então, nesse sentido, eu acho que ele é um marco fundamental da história também da arquitetura brasileira. E, por fim, só para concluir, eu acho que a cultura do esporte e do lazer, que estava sendo desenvolvida fortemente pelo poder público do Estado de São Paulo, desde pelo menos a década de 1930, teve uma pretensão de oferecer espaços gratuitos e de qualidade para a cidadania. Esses espaços foram fundados por diferentes ideias: a promoção da vida saudável, a abertura de novos espaços de aprendizagem coletiva, acho que isso é muito importante, a disponibilidade de um grande palco para a cultura, para a vida social, assim como a consolidação de um sistema público de infraestrutura esportiva na cidade de São Paulo. Como falou o senhor Álvaro na sua fala, isso é um problema da cidade inteira e temos que compreender isso como não só dos espectadores, dos que assistem um show esportivo, dos esportistas, dos moradores da região, dos moradores de outras regiões da cidade que utilizam esse espaço, dos professores, dos técnicos, inclusive de nós que agora estamos falando de uma posição dessa academia, para entender que é uma luta coletiva. É isso. Excelente, muito bem. Obrigado, professor Rodrigo Luiz Valdes. Eu quero, antes de passar a palavra para o professor Flávio de Campos, do Observatório de Esportes da USP, eu quero chamar o nosso Henrique Guimarães, medalhista de judô, por favor, para compor a nossa mesa. Chegando agora. Seja bem-vindo.
Henrique. E ainda dizer, antes ainda do passar para o professor Flávio, eu queria dizer que vocês acompanharam aí, talvez um pouco por cima, essa questão do CONDEFAT, que o Dória publicou no Diário Oficial um decreto mudando a formação do CONDEFAT, para controlar o CONDEFAT que faz o tombamento dos equipamentos aqui em São Paulo. E nós entramos com um PDL, um projeto de decreto legislativo, para revogar o decreto dele, e o Ministério Público entrou com uma ação e ganhou, conseguiu uma liminar suspendendo esse decreto, né? Porque ele forma um conselho que ele vai controlar, e ele tira os assentos das universidades estaduais, ou seja, fragiliza o CONDEFAT, e para nós é ruim isso, até para fazer os tombamentos que nós queremos, não só do Ibirapuera, do ginásio, mas de outros espaços públicos. Mas nós tivemos uma vitória, porque a Justiça deu uma liminar pedindo para ele suspender, ele tem que revogar esse decreto, isso é muito importante. Ele não cumpriu a ação ainda. Se ele não cumprir nos próximos dias, daí nós vamos acionar o Tribunal de Justiça, pedindo que ele está cometendo improbidade administrativa, porque um governante que não cumpre uma lei ou uma decisão da Justiça está cometendo improbidade, e é crime de responsabilidade. Daí nós tomaremos as medidas cabíveis. Então, nós vamos ouvir agora o professor Flávio, em seguida o Henrique Guimarães, aí a gente vai abrir a palavra para que vocês façam intervenções, relatos. Lembrando que são 5 minutos aqui na mesa, no máximo, para a gente ouvir vocês. Boa noite a todas e a todos. Um grande prazer estar aqui. Muito obrigado à mesa por permitir a nossa fala. Eu estou aqui com um grupo de pesquisadores da USP. A gente montou um observatório de esportes que tem como objetivo avaliar as políticas públicas referentes aos esportes nos 3 âmbitos, no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal. Nós fazemos parte da balbúrdia universitária, né? Aquela bagunça universitária, e a balbúrdia ela faz pesquisa, ela dá aula, mas ela também faz essa interface política importante no sentido de avaliar as políticas públicas do setor, né? Eu montei um texto um pouquinho longo nessa semana com os colegas, com os pesquisadores que estão aqui presentes. Eu não vou ler o texto inteiro para não cansar vocês. Eu gostaria só de destacar algumas características, algumas reflexões preliminares que nós estamos oferecendo para essa luta, e já dispondo, né, já nos colocando, nós do Ludens, lá, do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Futebol e Modalidades Lúdicas da USP, já nos colocando junto nesse movimento chamado aqui pela mesa, muito importante, da mesma maneira que nós estamos tentando ainda reverter o processo de concessão à iniciativa privada do Pacaembu, né? A gente está na luta, tentando judicializar, estamos fazendo uma série de iniciativas, tentando reverter um processo que está bem avançado. Bom, a situação do complexo esportivo Constâncio Vaz Guimarães, ele é semelhante à dos demais equipamentos estaduais, esportivos e municipais. A gente tem um longo processo de deterioração que serve como principal argumento e justificativa para as concessões à iniciativa privada, dissimulando a incompetência de gestões e a insuficiência de políticas públicas para o setor em São Paulo. Na verdade, inexiste um eixo ordenador para a implementação de políticas públicas para o esporte e lazer no Estado de São Paulo. Não há um sentido, do ponto de vista da ordenação e da articulação entre práticas esportivas de alto rendimento e práticas de lazer, que se permita identificar qual é o papel do governo estadual e quais os critérios de desenvolvimento de modalidades de acordo com as particularidades das diversas regiões do Estado. Diante dessa ausência, apresenta-se uma solução mágica, que é quase um mantra repetido à exaustão, que é a concessão de equipamentos públicos à iniciativa privada, como uma espécie de fórmula única que promete eficiência e economia de recursos. O complexo do Ibirapuera tem como vocação principal revelar e aprimorar talentos esportivos e servir como base de treinamento para atletas de alto rendimento nas mais diversas modalidades.
deve também estimular práticas de lazer e recreação, de maneira a propiciar uma vida mais saudável para todos e todas. Nós vivemos tempos sombrios, nos quais o óbvio tem que ser repetido, explicado e desenhado. O equipamento público de esporte tem como função fomentar o esporte. O equipamento público de esporte não tem a mesma natureza de uma empresa ou uma corporação financeira. O equivalente ao lucro para um equipamento público de esporte é o desenvolvimento de atletas e de programas inclusivos. O sucateamento e a falta de manutenção no complexo já foram identificadas e divulgadas por diversos meios de comunicação. Eu nem preciso falar isso aqui para uma plateia que conhece isso muito bem de perto. O discurso do governo recorre constantemente ao pretenso custo do equipamento, à falta de parcerias, à queda da arrecadação e aos cortes orçamentários sofridos pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, para justificar a ausência de manutenção nas instalações e a falta de recursos materiais e humanos. Aqui cabe um parênteses. Desde 2011, as atividades esportivas e de lazer promovidas pelo Estado de São Paulo estão vinculadas à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Equívoco evidente, porque as práticas esportivas e de lazer devem também atender a todas as demais faixas etárias e promovê-las como direito constitucional de acesso universal vinculado às políticas de educação e promoção social, como disposto no artigo 217, seção 3 da Constituição Federal de 1988. O terreno, eu estou pulando algumas partes, o terreno, foi falado, foi mencionado aqui, o terreno de mais de 105 mil metros quadrados está localizado na região mais valorizada da cidade, com valor venal aproximado de 1,16 bilhões de reais. Mesmo assim, quando do lançamento do último edital de concessão de 2017, a gestão afirmou a expectativa de arrecadação de um valor que não alcançaria 1/4 deste montante, por uma concessão por um período de 30 anos, renovável por mais 30 anos. Portanto, não se trata de uma mera concessão, mas sim de uma doação de um patrimônio público para determinados interesses privados escusos. Palco que já recebeu treinos, competições internacionais, atletas de altíssimo gabarito, com potencial para estimular a vida cultural e esportiva da cidade, o Complexo Esportivo Constâncio Vaz Guimarães está ameaçado por um projeto de concessão pretensamente modernizante e excludente, que quer deslocar atletas e frequentadores para os equipamentos esportivos mais distantes da região central da cidade, enquanto oferece, por uma soma irrisória, uma privilegiada e imensa área para a iniciativa privada construir mais uma arena multiuso na capital. Mais uma arena que visa intensificar o processo de gentrificação dos espaços de expectação esportiva e cultural no nosso Estado. Definitivamente, o Estado e a cidade de São Paulo não precisam de mais uma arena ou estúdio da indústria cultural. Em lugar de uma concessão danosa aos interesses públicos do Estado, é importante reforçar a necessidade de uma administração direta e democrática, com a participação dos atletas nos equipamentos e centros esportivos, com o aprimoramento de suas equipes técnicas e a reparação de suas estruturas. Esse é o texto que nós elaboramos. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Vamos passar a palavra, então, para o Henrique Guimarães, nosso campeão. Primeiramente, desculpar que eu cheguei atrasado, né? Acho muito importante, um momento muito importante, só que eu tenho uma marmoraria, infelizmente, eu estava em Sorocaba, trabalhando e acabei chegando agora, mas deu para chegar. Gostaria de cumprimentar primeiro o deputado Gianazzi, o vereador também Gianazzi, que aqui estão nessa mesa, minha companheira, Mauri, amiga de Projeto Futuro, né? Companheira das pistas, eu do judô, ao Sandro, e dizer que o seu Álvaro, que está aqui, grande lutador aí também da comunidade, né, em torno do Ibirapuera, aos atletas que aqui todos que estão deixando de treinar
por 3 semanas, né, pelo menos 2 vezes na semana, eles não estão treinando para vir para uma briga muito importante. Dizer que eu frequento o Ibirapuera desde 89, 88, 89. Né? Eu fui medalhista olímpico, participei de 3 Olimpíadas, e se não fosse o Projeto Futuro, talvez eu não teria alcançado, né, o meu sonho de ter ido a uma Olimpíada e ter ganho uma medalha. Porque é um lugar de muita revelação. Muitos atletas passaram por ali e muitos atletas vão passar. No judô, é o esporte que mais medalha trouxe para o Brasil. São 22 medalhas olímpicas. Talvez só o Ishii, que foi o primeiro, em 1972, que não tenha passado como atleta, passou como professor, né, ensinando. E, de lá para cá, os 22 atletas que ganharam medalha, em algum momento, em algum período, fizeram treinamento aqui no Ibirapuera. Né? Todos os atletas, desde da época do Douglas Vieira, de 84 para cá, até, né, nas Olimpíadas atuais. Né? Então, esses atletas todos passaram. Fora isso, dessas 22 medalhas conquistadas pelo judô, 5 medalhas foram atletas que moravam, na ocasião, no Projeto Futuro. Não eram atletas que estavam em outros clubes, claro, eles disputavam em outros clubes, mas moravam lá no projeto. Então, o Thiago Camilo, com 18 anos, morando, a galera assistindo a Olimpíada de Sydney, onde eu tive a oportunidade de estar presente como atleta também, lutando lá, e a galera assistindo o companheiro que, uma semana antes, estava treinando junto lá, morando nas instalações iguais, comendo a mesma comida, participando dos mesmos treinamentos. Então, isso mostra a importância de ter um programa. Talvez, no Brasil, talvez não, né, Mauro? Acho que é o melhor programa público que existe no Brasil, o Projeto Futuro, que dá certo. É um programa que já revelou 7 medalhas olímpicas, que clube nenhum privado conseguiu revelar isso. Né? Com todas as dificuldades que tem, com todas, né, a destruição, né, tentando acabar, sempre tem alguém que passou, né, do Projeto Futuro, que traga a medalha. Então, assim, o esporte passa por um momento muito, muito delicado. Né? A gente, talvez, deputada, a Olimpíada tenha sido a pior coisa para a gente, para as modalidades. Né? O esporte está praticamente, vamos dizer, não falindo, mas está num declínio muito grande. E o Projeto Futuro, talvez, na contramão agora da concessão, talvez a gente conseguiu ter uma valorização. São 2 coisas, mas uma coisa meio louca, né? A gente teve todo esse imbróglio que está acontecendo, mas a gente conseguiu que os deputados talvez não conhecessem o que era o Projeto Futuro. Porque, no começo do ano, o Nélio está aqui, talvez a gente recebeu uma carta para mandar todo mundo embora, no meio do ano, todo mundo embora. Aí a gente conversou, não, no meio do ano não dá, porque os garotos estudam. Não, aí deram um prazo para o final do ano. No final do ano, talvez, o programa poderia se encerrar. E, através da mobilização dos atletas, enfim, todo esse contexto, infelizmente, a gente está conseguindo, pelo menos, ter a valorização de um programa. Esse programa, pelo menos, também agora veio para a Assembleia e tem o entendimento de que ele é importante junto com o ginásio, com Constâncio. Né? Então, antes era só puramente separado, hoje talvez tenha uma existência maior, né? Que acho que a nossa luta também aqui é da concessão e também a luta dos programas. Né? Eu não posso... participei de 3 Olimpíadas, eu não posso, de maneira nenhuma, não tentar fazer com que esses garotos estejam aqui, eles consigam realizar um sonho de ir para a Olimpíada, que é difícil, né, irmão? E um atleta para a Olimpíada é muito difícil. O investimento que tem é muito... E o retorno que dá, quando essas 7 medalhas que foram conquistadas no Centro de Excelência, paga já, sei lá quantos anos de mídia, né? Já está pago aí por uns 30 anos que vai ter a concessão, já está pago já por essas 7 medalhas que eu não me incluo. Né? Malrin, 2 do Thiago Camilo, 2 do Rafael Silva, uma do Sandro e uma do Felipe Kitadai. São 7 medalhas olímpicas. A minha, eu veio por fora.
veio como participante de treinamento. Como os outros, né? Aurélio, Rogério Sampaio, Honorato, enfim. E fora os atletas que passam para lá. Mas o grande lance também do programa do governo, claro que é formar a gente ter essas referências olímpicas, claro que é. Mas a principal formação, a gente, enquanto educador, fazer com que essas crianças tenham uma mudança no seu comportamento. Então, ele vem para cá, o principal papel nosso como educador é esse. Fazer com que eles tenham uma mudança. Eles vêm aqui com o objetivo de ser um grande atleta. Mas eles conseguem aqui, através do esporte, conseguem uma bolsa de estudo. Quem tem bolsa de estudo aqui na faculdade, aqui, através do judô? Talvez na sua cidade não teria essa oportunidade. Né? Então, o garoto que vem para cá, a criança que vem para cá, ela sai melhor do que entrou. Então, isso, se a gente pegar isso... Tem muita gente que corre junto com o tráfico, mora junto nas suas cidades, e aqui, através do judô, ou do atletismo, enfim, das modalidades que aqui do vôlei, que praticam aqui, eles conseguem ter uma visão com o sonho de ir para uma Olimpíada, mas, se não for, pelo menos vão se formar, vão ter uma profissão e vão sair daqui cada vez melhor. Isso, para o governo, sai muito barato. Né? É muito barato isso aí. Mas, assim, acho que talvez a gente vai estar... Acho que estou sendo um pouco repetitivo, que eu cheguei atrasado, com certeza falaram sobre isso, mas a gente... uma medalha olímpica, 200, 300 crianças que aqui estão, perto de 15 bilhões, que é o pacto que dizem que dá, a gente é quase nada, é muito pouco. Só que a gente... Isso no mercado financeiro, no mundo muito capitalista. Mas eu acho que essa história que a gente tem aqui de 36, 38 anos é uma coisa que a gente tem que lutar muito para isso. São legados que vocês deixaram, legados que eu recebi, e legados que vocês vão deixar e que a comunidade aqui possa ser que deixe. Tem que lutar para que isso ocorra. Então, assim, eu fico muito... repetitivo, muito contente, porque a gente conseguiu mostrar o centro de excelência. Talvez a gente consiga realmente fazer um centro de excelência. Mas tem que haver uma outra briga numa outra situação. Tá certo? Então, obrigado a todos. Bom, agora a segunda parte da nossa audiência vai ouvir vocês. Só levantar a mão, falar o nome, de onde é, e a gente leva o microfone. Luiz, pode levar para a gente? O Luiz vai comandar aqui o microfone para vocês. Lembrando que a audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Web. Muito importante a intervenção de vocês, os relatos. Falar o nome. Meu nome é Animal, Ana Luísa dos Garcês. Se eu sair daqui, para onde eu vou para a rua? Vou voltar a roubar, assaltar, traficar. Eu não quero isso. Eu não vou sair do ginásio, não vou deixar fazer nada aqui. Eu vou lutar. É isso que eu tenho para falar. Muito bem. Boa noite, meu nome é André Gambini, eu sou aluno do Complexo e também aluno de escola pública. E queria, em primeiro lugar, saudar os professores que estão aqui hoje. Então, por favor, aplaudem eles. E, bom, a gente está vendo mais um ataque do governo contra a juventude. Claro que contra os atletas, mas minha condição é de estudante, então eu estou falando mais do meu ponto de vista. E, assim, em 2017, o Dória já cortou o passe livre, o que já diminuiu nossas oportunidades de se mobilizar pela cidade, de fazer outras coisas que não apenas ir e voltar para casa. Então, agora, com isso também, se diminui cada vez mais as oportunidades que a juventude tem de fazer coisas diferentes, de poder se emancipar socialmente, de diversas maneiras, seja cultural, pelo esporte, enfim. E isso prejudica muito a sociedade. A gente acha que não é importante, aliás, a gente aqui não, mas muitas pessoas não veem com a importância que o esporte realmente tem. Na minha escola, por exemplo, a gente mal tem uma quadra lá, tem que ficar uma quadra lotada com um monte de aluno, não temos as mínimas condições de ter uma qualidade básica para a prática de educação física. Eu imagino que muitas pessoas aqui, principalmente os jovens, pode ser que nem tenham tido educação física na escola. E, enfim, o Dória sistematicamente tem
atacado a juventude. Parece que ele vê a gente como inimigo, e o que eu realmente penso que é, assim como já foi falado anteriormente, a única visão que ele tem é a visão financeira, né? Para ele só importa o dinheiro. E a gente vê a dívida pública de São Paulo só aumentando, o Estado tem cada vez menos dinheiro para investir, e eles fazem a gente pagar a conta. E não foi a gente que fez essa dívida, e é uma clara transferência de renda, de pobre para rico, o que está acontecendo no Estado de São Paulo, não só no Estado de São Paulo, em todo o Brasil, e é um absurdo a gente ver isso e não fazer nada. Então, é extremamente importante essa mobilização de hoje. Vamos passar nas nossas escolas, locais de trabalho, esse abaixo-assinado. Temos que pressionar, como já foi dito, por mais que tenha sido aprovado, ainda temos muito que podemos fazer e não podemos desistir, e vamos nos somar a essa luta. É isso. Muito obrigado. Boa noite. Meu nome é Marcela Cherubini, eu moro perto do ginásio e a minha leitura é de moradora. Os atletas são super bem-vindos, todo mundo preza ter o ginásio na frente, mas eu acho que o bairro não está percebendo o que vai acontecer se esse projeto do Dória for para frente. Então, eu vi que tem aí o telefone para que a gente receba a informação. Eu acho que talvez uma ação dos próprios atletas, do mandato, eu acho que muita gente vai aderir, viu, deputado? Porque tem um cuidado, um apreço, um amor pelo ginásio, um orgulho de ter os atletas aí. Muitos moradores praticaram esportes, os idosos, muitos ainda praticam, participam de atividades no complexo. Então, acho que tem um campo de adesão, de comoção e de ação, porque é um bairro de classe média, de gente que está colocado em órgãos de fiscalização. No meu próprio prédio mora um procurador de justiça, moram juízes, gente que pode influenciar, de alguma forma, a preservação do ginásio. E todo apoio aí para essa luta, para que seja exitosa. O Sandro vai fazer aqui só um breve comentário. Só respondendo, desculpa, qual é o seu nome, a sua graça? Marcela, prazer. É o seguinte, dentro da sua ideia, em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, nós fizemos essa ação no bairro, em todo o seu redor. Nós distribuímos em torno de 4.000 panfletos. Eu estive pessoalmente por várias semanas em várias feiras que existem ao entorno e conversei com os moradores, e os moradores até pensavam que eu estava vendendo alguma coisa, e eu não estava vendendo nada, mas eu conversei com eles, e eles ficavam atônitos quando eu explicava o que realmente, qual era a ideia do governo. Então, eles realmente não sabem, eles ficavam atônitos e falando, não pode tocar, e praticamente 100%, para não dizer que eu não digo que foi 100% das pessoas negaram a ideia. Teve uma pessoa que disse que é melhor destruir, porque meu negócio não está indo para frente, uma outra coisa. Uma única pessoa. Mas, por mais de um mês, né, o Álvaro pode lembrar, por mais de um mês nós fizemos essa ação por diversas feiras, onde nós fizemos também pesquisas econômicas, porque o governo, até falar para explicar para os professores e para o vereador, presidente da Câmara aqui, que o governo nos explicou muitas vezes a questão econômica da situação, que o governo que não gera lucro, como se pudesse gerar lucro, né, não gera lucro, ou que não consegue captar recurso. Então, eu fiz uma pesquisa pessoalmente de campo, com a questão do estacionamento, pesquisei os estacionamentos ao entorno, pesquisei as hospedagens ao entorno, porque o Ibirapuera também oferece hospedagem, e nós fizemos realmente tivemos esse contato, né, com a sociedade local, e o pessoal foi totalmente contra, e mostramos a verdade dos fatos. Então, e mesmo assim, quer dizer que nós vamos continuar fazendo as campanhas e mostrando realmente para quem tiver que saber que realmente é a sociedade, é isso.
Eu posso saber onde você mora? Como é que ela chama mesmo? Marcela. Que rua você mora? Manuel da Nóbrega. Tudo bem. O teu síndico provavelmente vai fazer uma reunião aí daqui a uns dias, mas tudo bem. Foi? Agora tá. Boa noite, meu nome é Márcia, eu sou moradora aqui. Bom, eu nascida e criada nesse bairro com o ginásio do Ibirapuera nas minhas costas, como sempre. E eu fui uma das que aprendeu a nadar aqui. E é muito importante, é muito importante. A gente fala muito hoje em dia de qualidade de vida, de empatia, mas só que não é só a palavra vã. É uma coisa que a gente tem que realmente descobrir na gente mesmo, as pessoas, e conscientizar as pessoas do quão importante é. Não adianta falar de qualidade de vida, vamos dar esportes para as pessoas quando chega acontece esse tipo de coisa, onde eles vão destruir uma das poucas chances que crianças, independente de raça, de poder aquisitivo, pode conseguir ter chance de fazer um esporte. Eu nunca conseguiria, eu nunca teria a chance de entrar numa piscina se não fosse esse complexo. Para mim, é muito importante realmente manter isso aqui, como é importante até hoje para os professores de mais de 20 anos que estão aqui dando aulas, e a gente que continua fazendo algum tipo de esporte, porque, quando eu era criança, isso aqui era uma coisa tão requisitada, você torcia para poder passar num sorteio, para poder conseguir fazer natação. Hoje em dia, está largado, não tem alunos. Não tem alunos, não é divulgado, muita gente nem conhece, muita gente do entorno nem conhece. Eu sou uma das pessoas que, há um tempo atrás, foi distribuir papelzinho naquele projeto que foi feito, que a gente estava tentando novamente. Muita gente pegava, mas o Ibirapuera não tem, fica muito... Me mencionaram, fica muito drogado na porta. Gente, que drogado na porta? Mentira, nunca se viu isso. A gente nunca, sabe, aquela coisa que as pessoas têm uma ideia errada e não é divulgado o que deveria ser divulgado. Os cursos deveriam ser mais divulgados. É claro, o complexo deveria ser mais cuidado. Mas a gente sabe que é difícil, a gente sabe que é complicado, mas eu acho que desistir, largar a mão, não responde nada. A gente tem que fazer tudo o que a gente puder para poder manter isso aqui em pé o quanto a gente puder. Por isso aqui tem que realmente ser tombado. Eu acho que é um patrimônio de São Paulo, não do pessoal do bairro, não do pessoal do país. Isso aqui realmente trouxe esporte, tirou crianças das ruas, colocou gente para trabalhar. E, gente, quer mais do que isso? É só isso. Então, boa noite a todas e todos. Meu nome é Luci, eu sou professora da Rede Estadual de Ensino, trabalho na escola Júlia Della Casa com o Riberto, né? E eu sou frequentadora da piscina, que nem ela estava falando, desde 2016. Infelizmente, esse ano a gente não conseguiu dar nenhuma abraçada lá ainda, né? Infelizmente. E também sou tia de um atleta do judô, que também participou do Projeto Futuro durante vários anos aí no Ibirapuera, né? Então, gente, é lamentável o que está acontecendo com os aparelhos públicos do Estado de São Paulo, né? O ginásio do Ibirapuera é um daqueles que o governo, infelizmente, está querendo desmontar, assim como faz com a escola pública. Nós estamos lá lutando no Júlia, dia a dia, para manter a escola em pé. E é uma luta, é árdua, né? Mas a política que o Dória tem para os nossos alunos, infelizmente, não é a de favorecer a entrada deles no esporte, não é profissionalizá-los de uma maneira que eles possam competir, de fato, no mercado de trabalho, não é nada disso. Essa semana nós tivemos um exemplo de alunos, claro, ninguém apoia vandalismo, claro que não, mas nós também não apoiamos o encarceramento para os nossos alunos. Nós temos que mudar isso. Eu moro no Jardim São Jorge, olha só, para vir para cá é mais de meia hora. Eu tive a oportunidade, porque conheço o professor Riberto, né? E eu vim aqui, fiz a inscrição, consegui a piscina, mas muitos gostariam de ter.
Lá no Jardim São Jorge, não tem nada, sequer uma praça. Sequer isso. O que eles têm é a quadra da escola, que foi, infelizmente, estragada por uma reforma desse governo. Então, gente, o caminho que a gente tem é a luta, não tem outro. Né? Nós, professores, estamos ano sim, ano também, nas ruas de São Paulo, porque não é só salário que a gente quer salário também, claro. Mas a gente quer a nossa juventude com a possibilidade que todos aqui, alguns tiveram, tem, meu sobrinho teve, eu tenho de nadar aqui. Nós queremos que seja para todos, não é para poucos. Né? Infelizmente, como o dinheiro fala mais alto, a gente acaba tendo que enfrentar essa situação. Mas não baixemos as nossas cabeças. E, se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é botar a gente na rua. E pressionar nos aparelhos todos que nós temos aqui, né, na Assembleia Legislativa e tudo mais, mas a luta de rua também é importante. Se pudermos organizar, sim, um ato grande, chamar a gente, eu com mais um, mais outro, a gente abraça essa causa e vai para a luta. Porque, assim, papel é bastante importante, as assinaturas são extremamente importantes, mas elas não gritam na frente do Palácio, não gritam na frente da Secretaria da Educação, não gritam em lugar nenhum. Nós gritamos. Então, uma ação poderia ser ação de rua, sim. A gente chama um, mais um, e a gente vira um montão e põe esse Dória no lugar onde ele merece estar, que não é no governo do Estado de São Paulo. Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Fernando, eu sou aluno da piscina, né, e também da academia. Eu tenho uma perguntinha para fazer, não para vocês aqui, mas para quem está ouvindo a gente, tem autoridade nesse Estado. Fala que o povo brasileiro não tem memória. Mas como... É verdade, memória patriótica. Mas como vai ter memória se o próprio mau exemplo vem de cima? Como destruir uma casa que tem memória, que já passou aqui vários atletas que levantaram o nome desse país no lugar mais alto dos pódios? E agora querem acabar com tudo isso daqui. E vem mais. As reformas que fizeram aqui na piscina é uma coisa totalmente desastrosa. Não precisa ser engenheiro civil para ver a porcaria que fizeram. Não, não é para rir, não, é sério. Porque a gente vai entrar na piscina, você vê aquele desenhamento totalmente desalinhado, as faixas, o revestimento. Parece que é feita uma coisa, e praticamente eu tenho certeza que isso acontece. Quanto pior, melhor, que a gente entrega depois de bandeja para as outras pessoas. Fizeram a reforma da piscina, ficou um ano parado. E eu sou testemunha disso com os meus colegas aqui de piscina também. Colocaram na Olímpica uma lona preta, porque caiu o revestimento. Obviamente, vai chover, vai entrar água, vai cair mais revestimento. Ficou um ano todo parado. Aí inauguraram nas pressas aí, para poder fazer eventos e tal, e está lá parado. Aí não tem bombeiro para poder fazer as aulas. Aí Não, eu chego lá. Calma. Para aluno. Para aluno tem? Então. Agora, esse começo de ano estava funcionando as piscinas. Só que para os alunos não pode funcionar. Por quê? Porque não tem bombeiro, mas se passasse a noite lá ou de dia, via o pessoal nadando, mas não era para aluno, você tinha que pagar. Então, espera aí, gente, agora que saiu essas notícias na imprensa, pararam de ter aula à noite. Então, que nem a aluna também, a professora falou, a gente tem que se manifestar, mas sem algazarra, sem depredação, porque isso daí não vai gerar nada. A força que o povo tem se unir de verdade e com pessoas sérias também. Não pegar também pessoas que vão aproveitar para usar nós como massa de manobra, porque aqui não tem bobo, entendeu? Aqui tem adultos e pessoas também que sabem o que estão falando. Então, eu só queria cobrar uma coisa das pessoas que podem cobrar. Não adianta só investir, porque estão investindo mal. A gente vê os professores aqui se desdobrando para dar aula para a gente. Eles fazem dali, fazem daqui, e a parte da diretoria, como é que faz? Como é que faz o governo? Então, não adianta só investir, tem que fiscalizar. É fácil eu pedir para trocar esse microfone aqui, troco o mais barato, mas vou cobrar o mais caro. Espera aí, gente, o que é? Esse país tem que mudar, e tem que começar a mudar pelo povo. Não adianta a gente se abraçar um partido político, tem que partir ao povo brasileiro.
A gente tem que se unir e ir para cima. Aqui tem professores seríssimos aqui que chuva, sol, frio, calor, estão lá dando aula, mas muitas vezes sem condições de dar aula. Está aqui o professor da piscina mesmo, a gente estava conversando. Ele vem aqui, a gente faz todo direitinho, mas cadê a piscina quente? Então, a minha pauta é essa daí. Vamos cobrar, mas vamos cobrar com sabedoria e vamos pressionar sim, porque se o Brasil quer ter memória, tem que começar os exemplos de cima. Tem que incentivar, não destruir o que faz a memória crescer. Obrigado. Muito bem. Essa foi a reforma que é invertida. Eles conseguiram acabar com o ginásio. Sério. A piscina, o tanque estourou 2 vezes. A piscina olímpica, mais 2. E ficou quase 2 anos para o cara consertar. E quebrou de novo. A pista... Eu não vou nem falar nada, que o cara conseguiu colar o tartan em cima do outro lá e descolou tudo, não é isso? É assim, eu não sei como o pessoal do atletismo consegue. Eu fui dar uma volta lá hoje lá para tirar umas fotos, tomei uns 10 tropeções lá, né? Que é um absurdo. O valor da obra na placa era 21 milhões. Como se diz, os implementos aditivos chegou a 40 milhões para isso que nós temos lá, para o belo serviço do PSDB. Só complementando, deputado, acho que é um fato que até saiu na matéria da Globo, acho que terça-feira, onde dizem que anualmente se gastam 18 milhões, né, no Ibirapuera, em termos de... já falou já? Tá. Então, desculpa. Gostaria que o governador mostrasse a planilha, né, com esses 18 milhões. Aí, às vezes, não é nem o governador, acho que a pasta que é responsável, que justifica, né, por conta da concessão. E a gente sabe que não gasta nem 100 mil. É impossível. Desculpa. Vamos ouvir mais algumas pessoas para encaminhar. Boa noite. Não tem. Vamos só, pessoal, para concluir, que a gente já vai partir para o encerramento e para os encaminhamentos. Tem algumas pessoas para falar ainda e a gente termina. Boa noite, meu nome é Ana Paula, eu sou aluna de tênis e realmente eu não entendo de onde veio esses 18 milhões que o senhor Dória comenta, né? Porque não existe 18 milhões de gasto no ginásio de Ibirapuera. Quem está lá sabe disso, né? O que é feito lá, em termos de manutenção, é muito mal feito e não se gasta nem 1/3 do que se propaga em placas, etc. Ou seja... Se está gastando 18 milhões, a gente quer saber onde está esse dinheiro, porque alguém está levando por fora, né? Não está sendo gastado onde deve ser gastado. Quando o governo fala que não tem dinheiro, realmente é uma coisa muito interessante, né? Porque hoje foi arrecadado, até hoje, mais de 1 trilhão e 83 bilhões de reais. Ou seja, a gente paga imposto e não vê nada. O que é público está tudo sucateado. O governo acha que o que é público tem que ser de péssima qualidade. E isso não é assim, porque a gente paga e muito para ter um serviço de qualidade. Outra coisa, o ginásio ele é usado como se fosse uma empresa. Eu nunca vi um espaço público ser restringido ao público e, pior, ser cobrado para ser usado. Isso é ilegal. E eu não sei, ninguém faz nada. Realmente não dá para entender. É isso. Boa noite. Meu nome é Renato, eu sou pai de atleta, né? Meu filho faz vôlei aqui juntamente com os garotos que estão aqui com uniforme. Eu não vou entrar, não vou ser repetitivo em tudo que já foi dito aqui, né? Eu queria entender um pouco assim. Nós estamos vivendo um momento como esse aqui,
que se a gente, de fato, como foi dito por algumas pessoas, não se manifestar da forma correta e com a ênfase necessária, talvez a gente possa perder o jogo. Né? Tem risco nesse jogo que nós estamos vivendo aqui, nesse momento. Onde eu quero chegar? A hora que você vai para a Globo, e como passou uma reportagem ali, essa semana, o que aconteceu ali? Foi falado do quanto se tem de déficit, né, de quanto que é o gasto, 18 milhões, se arrecada 2 milhões, e vamos ter um investimento de 225 milhões. Né? Poxa, legal, hein? Bacana. Foi falado alguma coisa de atleta? Foi falado alguma coisa do projeto futuro? Não foi falado nada. E aí, o que a população... Aí foi dito aqui pelo senhor, né, que isso é uma causa da cidade de São Paulo. Ok, concordo plenamente. Quem na cidade de São Paulo tem conhecimento do que está acontecendo aqui nesse momento? Pouquíssimas pessoas. Isso está restrito à população que está aqui ao entorno do ginásio, né, somente, e nem todas, ao número de atletas que estão aqui, e o restante da população. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa de fazer um movimento muito forte, né? Unir forças com todas essas cadeiras que nós temos aqui, né? Para que a gente possa, de fato, divulgar o que está acontecendo e abraçar essa causa. Né? E convocar a população de São Paulo para que a gente possa ganhar força e que a gente possa brigar e sair vitorioso. Porque nós temos um grande risco, né, de perder tudo. Né? O discurso está maravilhoso. Eu acho que a gente tem argumento suficiente para poder ganhar o jogo. Mas se a gente não tiver uma ação, gente, nós não vamos ganhar nada. Infelizmente, porque, de novo, só se pensa no dinheiro, como o senhor falou. Né? É isso. Boa noite. Meu nome é Lucas, eu sou atleta do Centro Esportivo do Ibirapuera, e eu estou falando aqui em nome dos atletas, né? Que a gente tem uma atleta do judô que ela veio através de um abrigo para cá. Então, eu acho que, assim, que se acontecer do Centro Esportivo acabar, a gente não vai ter outra oportunidade de fazer outra esporte em outros lugares, como é o caso da Fernanda, que ela veio do abrigo. Então, se terminar aqui, para onde que ela vai? A gente não sabe para onde mandar os atletas. E eu acho que mesmo a gente está tendo o alojamento não com más condições, o tanto de atleta que tem aqui, a gente está conseguindo se virar do jeito que dá. Então, eu acho que isso não é o motivo para tirar a gente daqui e mandar para um lugar que não sabe nem se as condições são melhores ou não. E em relação à demolição para construir uma arena de 20 mil lugares, gente, pelo amor de Deus, a gente sabe que para fazer um show de um famoso não vai ser aqui, por causa que num show vai mais de 20 mil pessoas. E nos eventos que tem aqui no Ibirapuera, a gente mora de frente da entrada, a gente sabe que não vai 20 mil pessoas no evento. Está tendo o evento do bagulho da Disney aqui, não vai nem 5 mil pessoas no evento, porque a gente está na frente da entrada, a gente vê que não tem tudo isso de pessoas. Então, eu acho que, tipo assim, a gente tem a nossa forma de fazer as nossas manifestações, tanto na rua e também através das redes sociais, por causa que é um compartilhamento, acaba chegando em mais pessoas. Tipo, se eu posto alguma coisa contra e vai compartilhando, acaba chegando em mais número de pessoas que pode acabar ajudando a gente de alguma forma. E é isso. Obrigado. Tô indo. Calma, Matheus, estou chegando. Boa noite. Meu nome é Matheus. Eu sou de Dracena, interior de São Paulo. E eu sou de classe baixa, não estou querendo fazer gracinha nem nada, mas é uma realidade e um fato. E eu tenho 6 irmãos e, graças ao esporte, eu consegui me formar na faculdade. Acho que meu pai não teria condições de pagar uma faculdade para mim. Eu ganhei bolsa 100%, me formei. E eu já conheci alguns países. E, eu fico pensando, cara, se não fosse o esporte, eu estou aqui em São Paulo há 7 anos, eu não teria nada disso.
E eu volto para minha cidade, eu fico vendo jovens, meus amigos, totalmente sem perspectiva nenhuma de vida, sabe? Eles ficam... A ideia deles é juntar o dinheirinho deles, trabalhar, final de semana, bebida, balada, acabou. Não estou dizendo que isso é errado ou não, mas eu vejo que não tem perspectiva nenhuma de vida, sabe? Eu falo, cara, se não fosse o esporte, eu estaria nisso. Se não fosse a oportunidade de estar em São Paulo há 7 anos treinando, e não teria perspectiva nenhuma, sabe? Então, eu fico pensando, e as próximas pessoas? Dracena, muitos aqui nem conhecem, sabe? Fica a 640 quilômetros daqui. É uma cidade do estado de São Paulo, mas tem outros jovens com esse mesmo sonho que eu. Eu vou lá, eles ficam, nossa, Matheus, você conseguiu, como que eu posso conseguir isso também? E se isso acabar, como que eles vão conseguir? Será que vão ser outros jovens totalmente sem perspectiva nenhuma? Então, acho que é muito importante dar continuidade a esse trabalho. Hoje eu consigo treinar tranquilo, busco o sonho olímpico também, a medalha olímpica, e foi graças ao esporte, sabe? Eu já tenho o estudo, isso é uma segurança, é algo bom para mim. E tem outras pessoas que estão na escola ainda, que estão buscando se formar, trabalhar. Então, acho que é de suma importância ter essa continuidade para ter perspectiva de vida, perspectiva de uma vida melhor, assim como eu consegui. Então, eu espero que outras pessoas também possam conseguir. Quer falar no microfone? Porque as pessoas estão acompanhando pela internet. Boa noite. Eu só gostaria de pedir para o senhor, por que o estacionamento do ginásio não funciona para aluno? E não é de graça, é pago também. E agora, hoje é dia de show, está lotado. E é caro, o pagamento do estacionamento é caro. Para onde vai esse dinheiro? Para onde vai e por que os alunos não podem usufruir durante a semana? Se vem durante a semana aqui, você vai ver que está vazio, não pode pôr carro aqui dentro. Agora, hoje, como tem show e das outras vezes também, tem até segurança, fazendo segurança por fora do estádio, porque está lotado. Só isso. Vê para a gente isso aí, por gentileza. Os 18 milhões podem estar aí também, né? Pode ser também. Para manter o show lá dentro. É verdade. Eles não contabilizam a entrada de dinheiro. Deu. Tudo bem. Mais alguém? Só para a gente concluir e fazer os encaminhamentos. Acho que eu vou fazer uma fala, pode ser? Lógico. É uma fala bem rápida. É bem rápida, mas... O Vitor é do judô também, hein? Não, que eu treino é karatê, infelizmente não é no complexo. Quem sabe se eu tivesse tido essa chance, né? Mas isso que é a questão mais absurda, na verdade. 18 milhões gastos lá, todo mundo aqui que já passou por aquele complexo sabe que não tem gastos aqueles 18 milhões. Mas, além disso, eles falam que eles arrecadam 2,5 milhões. Como é que eles arrecadam só 2,5 milhões? Quer dizer, você está falando... O estacionamento está lá. Qualquer vontade mínima política que esse governo tivesse, ele montava um sistema que funcionasse no complexo. Com um pouquinho de dedicação, com uma gestão integrada, que nem o professor com os atletas, eles montavam um sistema que funcionava ali, não precisa muito, um pouquinho só de vontade política, um pouquinho de boa intenção, e a gente não ia estar falando nem de prejuízo do complexo. A gente já tem muito orgulho de lá quando a gente fala do impacto social, das medalhas, desses meninos que estão aqui, que saíram da rua, que nem animal, que saiu da rua. Com tanto orgulho a gente fala do impacto social, a gente não precisava nem estar falando de prejuízo aqui se esse governo tivesse um pouquinho de dedicação para fazer alguma coisa ali. E, como encaminhamento, eu não sei, acho que o Carlos Janaz vai dizer aí, mas acho que a gente tinha que organizar alguma coisa, talvez mobilizar uma comissão, pensar num ato de frente para o complexo, pensar em alguma coisa, acho que os atletas aí estão plenamente dispostos. A gente trouxe, quer dizer, a Globo veio hoje fazer uma matéria aqui, talvez pela primeira vez eles ouçam o nosso lado. Vamos torcer que essa matéria, pela primeira vez, eles ouçam a nossa opinião, não a opinião do governador, porque essa não foi uma matéria, ela foi um release. Isso foi um release do governador. Essa matéria fez um release. Vamos ver se hoje eles fazem uma matéria que vão dizer a nossa opinião, vão dizer a opinião de quem realmente vive no complexo, de quem realmente viu como está ali. E vamos nos organizar, porque a nossa disputa é na rua agora, a nossa disputa é de discurso, a nossa disputa é da cidade. É isso que resta para a gente. Obrigado. Vamos, então, encaminhar. Celso. Deixa eu só fazer um complemento também. A gente está falando aqui no gasto desses 18 milhões, e acho que
o deputado vai fazer, o Carlos vai fazer esse encaminhamento, mas eu acho importante que a gente coloque aqui, ó, nós encaminhamos através da Câmara Municipal uma representação no Tribunal de Contas do município para brecar a concessão, a entrega do bem público do OMB. Então, a gente pode fazer isso aqui também, através, né, oficializar aqui uma representação do Tribunal de Contas para verificar para onde estão indo esses 18 milhões de reais. Sim. Vereador, tem um probleminha. O ginásio de Ibirapuera é estadual, mas a rua, quando as pessoas saem, onde o barulho sai, é municipal. Cabe a vocês, né, tratar disso. Tá? Então, todo o impacto é um impacto municipal, não é um impacto estadual. Tá? Na urbanização, na ocupação, tudo mais que vai ter aqui. A descaracterização do espaço urbano é municipal. Tá? Então, isso compete a vocês tratar. Então, por isso que nós estamos aqui com a Câmara Municipal também, porque vai ter se o empreendimento for realmente realizado, tomara que não, e nós vamos fazer tudo para que ele não seja realizado, haverá um grande impacto no trânsito, um impacto negativo em toda a região. Né? Tem a questão do som, do sossego, a população toda vai pagar muito caro por isso, todo mundo sabe. Aqui o trânsito já é enorme, imaginem vocês uma arena para 20, 30 mil pessoas funcionando como lá no Palmeiras. Como funciona o Palmeiras? É um inferno a região. Então, o impacto... Oi? Exatamente. Então, pessoal, olha, então aí... O Celso pode também tomar algumas providências lá, acionando alguns órgãos da Prefeitura de São Paulo. Com certeza. Né? Mas a sugestão que ele deu é outra, que eu faça aqui, vou fazer amanhã mesmo já um requerimento, uma representação no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que ele faça uma devassa nesse orçamento, nesse gasto aí de 18 milhões. Nós queremos saber para onde que está indo esse dinheiro. Então, é a função do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo investigar para ver onde está indo o dinheiro. E o Tribunal de Contas que ele citou municipal investigam os órgãos municipais. Então, nós faremos isso. Aí, boa sugestão. Tá bom? Ela quer falar também? Nós estamos verificando isso. Né? A gente tem uma reunião com ele. Nós podemos marcar uma reunião com a comissão, com o responsável aí pelo Exército, para conversar, explicar para ele que haverá, pedir o apoio dele também para esse movimento. Isso é importante. Olha, são várias sugestões. A transparência, onde entra a transparência? Eles não são obrigados a abrir todos esses 18 absurdos milhões aí. A transparência não obriga. Eu chegar lá e pedir para abrir? Qualquer cidadão pode pedir, mas nós vamos pedir, olha, uma investigação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, medidas, pessoal, para encaminhamento agora, questões mais práticas. Aqui do ponto de vista da Assembleia Legislativa e Câmara Municipal. Nós vamos recorrer ao Ministério Público Estadual, assim que a lei... Eu não posso fazer isso ainda, porque a lei foi aprovada... o projeto de lei foi aprovado, o projeto 91, mas não virou lei ainda, então não tem como ainda acionar o Ministério Público Estadual. Eu só posso fazer isso quando o projeto for sancionado. Então, se ele for sancionado, nós já vamos representar no Ministério Público. Aí eu vou precisar da ajuda do Flávio, vou precisar da ajuda do Rodrigo aqui para a gente formular com mais argumentos, né, uma representação ao MP. E também uma outra ao CONDEFAT, que nós vamos reforçar a representação que já existe lá, tramitando. É importante que ela venha com a força dessa, que exista uma outra com a força da audiência pública aqui da Assembleia Legislativa. Além disso, tem o Tribunal de Contas, que nós vamos acionar para investigar todos esses gastos, o estacionamento, tudo isso que vocês falaram, o abandono do equipamento também. O Tribunal de Contas tem técnicos, é obrigação do Tribunal de Contas investigar. Então, isso nós faremos aqui pela Assembleia Legislativa. Agora, tem uma questão, o Vitor falou, talvez fazer um ato, um ato público, não é isso? Tem também, que já seria um movimento pelo Veta Já Dória 91/19,
que seria interessante, talvez um ato, mas aí seria bom fazer talvez uma comissão de algumas pessoas, moradores, atletas e entidades, para organizar o ato. E a gente reforça, divulga aqui pela Assembleia Legislativa. Aí nós colocamos aqui a Assembleia à disposição de vocês, todos os espaços, toda a estrutura, para que vocês possam se organizar, até porque é perto do Ibirapuera, então aqui vocês podem se reunir a hora que vocês quiserem, qualquer hora do dia ou da noite, final de semana, o espaço é aberto aqui para vocês se organizarem e, sobretudo, para fazer um grande ato aqui, um abraço no ginásio, um ato no Palácio dos Bandeirantes. Aí temos várias alternativas. Aí eu acho que você, Vitor, pode organizar junto com eles uma comissão para... Acho que todo mundo deixou um contato para que vocês possam se comunicar. Tem uma lista? Vocês passaram uma lista? Passou uma lista? Talvez passar um grupo de WhatsApp desse movimento. Vamos criar um grupo a partir da lista. A gente vai comunicando vocês da ação no Tribunal de Contas, Ministério Público, Condefat, mas, sobretudo, o ato, para organizar um ato e talvez um abaixo-assinado revoga já, alguma coisa assim. Mas é melhor pensar e organizar isso com uma comissão, porque não dá para pensar aqui com 60 pessoas isso, né? Mágico. Importante é vocês saberem que a gente pode fazer esse grupo de moradores, passar adiante, tem as páginas, a minha página no Instagram, eu coloco todos os dias, diariamente, tudo que acontece aqui, passando para a população de São Paulo, para eles estarem cientes do que a gente está perdendo. O Vitor vai organizar para a gente estar montando um grupo, né, de moradores e alguns atletas, se quiserem envolver. Mas é importante estar participando, montando esse grupo de moradores de primeira instância e dizer para todos vocês que vocês podem repassar para todo mundo também que o nosso deputado aqui, o Carlos, ele é extremamente acessível. Então, você pode chegar, pode conversar, ele vai deixar a porta dele aberta, ele está nos tratando, ele está abrindo as portas e possibilidades para a gente poder resolver essa situação da melhor maneira possível. E vocês se sintam à vontade mesmo, porque eu me sinto muito à vontade aqui com toda a burocracia que a gente tem no Congresso, né? Obrigada, gente. Boa noite a todos. Ao final, pessoal, quem for participar, deixa o contato com o Vitor, procurar o Vitor. A gente vai encerrar, partir para o encerramento. Então, olha, moradores, atletas, entidades, olha, conversa com o Vitor, deixa o contato com ele, que ele vai formar o grupo aí desse movimento mais geral. E a gente vai fazer os encaminhamentos aqui. Eu faço, o Celso vai pegar apoio lá na Câmara Municipal também, para representação no Ministério Público Estadual. E, havendo necessidade, nós organizamos outras audiências, outros encontros aqui. Então, vamos ficar em constante vigilância e fiscalização. Quero agradecer muito a presença de vocês, dos nossos atletas aqui, de todos os participantes da mesa. Boa noite, bom descanso para vocês. Está encerrada a nossa audiência pública. Obrigado. O Vitor vai falando com vocês sobre...